né? E eu tenho... Foi uma série que está no coração faz muito tempo, e que a gente ficava sempre... Vinha outra, colocava no lugar, ou colocava no lugar. Mas eu acho que chegou a hora de nós conversarmos sobre isso. Semana passada começou essa série, o Bruno trouxe a primeira palavra sobre essa série de mensagens, e um tempo muito especial. As crianças, inclusive, vão lá para trás. Olha lá, Alice, é a tua hora de brilhar. Vai. Cadê o quê? O seu dinheiro? Você já deu oferta, filha. Semana passada o Bruno começou, falou da igreja de Éfeso, né? E as igrejas, as cartas a essas igrejas, escritas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que direcionando, exortando, elogiando e exortando. Sabe aquele pai que fala assim: ai, você é tão bonitinho, você é lindinho, cheirosinho, mas você desobedeceu, né? Dá aquela acalentada e depois vem com a palavra de exortação, e isso é importante. E essas cartas às igrejas são assim, e nada melhor do que você entender que é uma tipografia da igreja contemporânea, das igrejas do dia de hoje. Como o Bruno salientou semana passada, essas igrejas, ela não tem mais, inclusive, da carta da igreja que vamos falar hoje, só tem ruínas, a ruína dessas igrejas. Então, elas não prosperaram, elas não seguiram adiante, mas a carta continuou. A palavra, ela é viva e ela está aí escrita para que eu e você pudéssemos aprender mais e moldar os nossos corações. Você pode ouvir dessa série e de repente falar assim: nossa, que legal, eu nem sabia que tinha cartas dentro do livro de Apocalipse. Pois é, há sim 7 cartas às igrejas, e é importante nós entendermos, e não somente entendermos, mas mudarmos, porque o interessante disso, nós encaixarmos as realidades dessas igrejas à nossa realidade de hoje. Porque eu e você somos a igreja de Cristo Jesus, e fazemos parte desse corpo, que é o corpo da comunhão, da igreja em si, formado por todos. Mas cada um de nós precisamos entender. Então, de largar o primeiro amor, vou falar aqui a primeira carta como a igreja de Éfeso. Eu vou só resumir, não dorme não, vamos lá? Esta é hoje. Sei que fosse a Mariana está com as crianças. Isso, já parte. A primeira carta foi a igreja de Éfeso, conhecida pelo seu forte zelo doutrinário. Lembra, semana passada, o Bruno falou dos nicolaítas, né? Dos nicolaítas. Nicolau foi um dos escolhidos, mas Nicolau deturpou a palavra do Senhor, criou as suas próprias regras e levou consigo boa parte da igreja, ensinando o que ele queria. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja zelosa pela doutrina, com trabalho árduo, combate aos falsos mestres. Ela também recebeu uma série de advertências bíblicas. Portanto, a carta diz: você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Você, forte na doutrina, lutando contra os falsos profetas, aqueles que vinham falar qualquer coisa. Vocês odeiam, rejeitam, odiar é uma palavra muito forte, né? Vocês rejeitam os nicolaítas, assim como eu também rejeito, mas tem um problema em vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Sabe aquela igreja que vai no automático, que só caminha? Sabe quando você dirige e você passa a primeira, a segunda, e você fala: o que eu estou fazendo? Porque é automático, você vai fazendo as coisas automaticamente. E um dos grandes perigos da igreja é cair nisso. Então ela não se alegra mais com quem se converte, ela não se alegra mais com quem se rende, ela não se alegra mais com o altar, ela não se alegra mais com oração, ela não se alegra mais com a palavra. Ela perdeu a prática do primeiro amor. E nós falamos que o primeiro amor não é uma questão de entusiasmo. Não, eu lembro quando eu me converti, meu Deus, eu ia à igreja 7 vezes por semana, eu ia à igreja todos os dias, tantas horas por dia, eu queria orar de manhã, de tarde, de noite. E hoje? Eu perdi o primeiro amor. Não, aquilo lá era uma paixão. Primeiro amor não é paixão, é a prática contínua de continuar aos pés da cruz de Cristo. É não deixar com que esse desejo de oração, da leitura, de amadurecimento, de moldar o caráter, possa continuar agindo em nossas vidas.
É interessante que quando nós começamos a observar a igreja, e não é um privilégio da comunidade, mas é a igreja de forma geral, a igreja ela entra num comodismo e num modismo, em que de tempo em tempo a igreja muda. Então, a igreja, há anos atrás, era inadmissível que a igreja tivesse uma parede pintada de outra cor se não fosse branca. A igreja tinha que ser branca, porque é o coração branco. Eu lembro que quando nós fizemos aqui era tudo branco, e um homem entrou aqui e falou assim: pastor, se o senhor fizesse ali o Éden, você imagina o Éden? Pintado ali, um elefante, uma girafa. Eu falei: Adão pelado, essas coisas lindas do Éden. Falei: vai pintar nada, irmão, deixa branca do jeito que está. Passou um tempo, veio outro cara e falou assim: não, se o senhor pintasse essas colunas de dourado, aí sim, por causa das ruas de ouro. Eu falei: irmão, vai pintar de dourado o quê? Aí vem a moda preto e preto, porque a igreja tem que ser preta, porque se não for preta, a filmagem não fica boa. Porque se não for preta, a acústica, a visibilidade, a parede preta está passando. Está passando, não está. Não, agora apaga a luz, acende a luz, tem luz sem luz, com som sem som, com microfone portátil, sem microfone. Tudo isso é passageiro. A igreja, ela precisa de uma coisa só: da presença do Espírito Santo nela. É isso que a igreja precisa. Seja debaixo de uma árvore, seja dentro de um templo, seja na rua, debaixo de uma ponte, seja de um belo templo, pintado de preto, de branco, de amarelo, de marrom ou cinza, com coisas penduradas no teto, não penduradas no teto, com bom som ruim. A igreja precisa do Espírito Santo. E nós não podemos perder essa prática do primeiro amor nos nossos corações. Porque nós caímos assim: minha igreja é tão bonita, a igreja do outro é tão feia, aí eu não vou nem lá, porque eu gosto de ir da igreja bonita. Tem um livro chamado Igreja Tô Fora, do pastor Ricardo Agreste. Um casal que sai para procurar uma igreja, né? Precisamos de uma nova igreja para congregar. E hoje eu me deparei com uma pessoa assim: precisamos de uma igreja para congregar. Essa igreja tem que ter estacionamento, essa igreja tem que ter ar-condicionado, essa igreja tem que ter sala para meus filhos desde a hora que eles chegam, com playground, com lanchinho, com etiqueta no braço. Essa igreja tem que ter assentos acolchoados. Essa igreja tem que ter... Irmão, vai para o cinema. Você tem lá o estacionamento, ar-condicionado, né? Então, assim, não se busca mais igreja pelo que o púlpito oferece, mas pelo que a estrutura oferece para mim e para você. Claro que entendemos que as crianças precisam de um bom lugar, entendemos que precisamos de um ar-condicionado, que precisamos de estacionamento, por isso que nós alugamos, que nós precisamos de tudo isso. Mas isso não pode ser o fator único de você escolher uma igreja, não. O que sai do púlpito não me interessa, mas a estrutura que ela oferece, o nível da igreja tem que estar no meu nível. Jesus fala: você precisa voltar à prática do primeiro amor. Você precisa voltar a essa prática em nome de Jesus. Pois bem, a outra carta que nós vamos falar hoje é sobre a igreja de Esmirna. Eu tenho uma certa dificuldade de falar essa palavra. Esmirna, tá certo? Tá certo, claro que tá. Li ela o dia todo. E ela está lá em Apocalipse capítulo 2. Abre lá, Apocalipse capítulo 2. O telão está aí para poder jogar. Telão, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos lá, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Você acabou de cantar isso. Conheço as tuas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, no entanto, são sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum
a segunda morte. Essa é a carta a essa igreja, a igreja de Esmirna. Lembrando que o próprio Cristo, eu já falei, é uma carta que traz uma mensagem de conforto e elogio a uma comunidade pobre, perseguida e afligida por Roma. Quando fala dessa igreja, era uma igreja com poder aquisitivo pobre, apesar de estar numa cidade extremamente rica, mas as pessoas que ali frequentavam eram pessoas de poder aquisitivo baixo. E é uma igreja oprimida por Roma. Então eles sofriam muito por isso. Esmirna era uma cidade importante e populosa. Tinha aproximadamente 100 mil habitantes. No primeiro século era conhecida principalmente por sua beleza. E o nome Esmirna vem de mirra, a planta amassada e dá o cheiro. Então vem daí. Ela era uma cidade da Turquia, hoje atualmente Turquia. E era uma cidade extremamente leal a Roma. A Roma, na época, era a maior potência, né, que tinha, então eles se prostravam a Roma. Provavelmente essa igreja tinha sido fundada por Paulo na sua terceira viagem missionária. Paulo, um cara que ele viajava e ele aproveitava as suas viagens para parar num lugar e começar uma igreja. E se você começar a pensar, Paulo tinha um ponto estratégico para começar igrejas. Ele começava em boas cidades, referência a outras cidades e sempre perto de porto, porque a viagem era de barco, aonde ele parava, ali ele começava uma igreja. Essa cidade era uma cidade importante, que era uma cidade rota marítima, por isso que era uma cidade rica. Toda cidade que tinha porto era uma cidade avançada, era uma São José dos Campos na época, né? Era uma cidade avançada, porque ela tinha porto. Então tudo que rodava pelo mundo na época passava pelos portos e aquela cidade ficava sabendo de tudo. E Paulo, quando passa ali, provavelmente seja Paulo que tenha fundado essa cidade. Pontos importantes: era uma igreja pobre e essa igreja sofria perseguições. Para ser crente nessa igreja não era fácil, porque vinha muita blasfêmia, vinha muitas lutas, vinha muitas acusações, e o povo ali, eles tinham que se firmar no Senhor. E é interessante que é uma igreja em que há elogios para ela, e nós vamos entender isso nesses elogios. Era uma carta diferente das demais. Essa igreja não recebia repreensão, mas encorajamento para permanecer firme em meio às perseguições. O próprio Senhor Jesus encoraja, fica firme, não se distraia com as lutas, não vá ceder por causa das lutas, mas fica firme porque elas passam. E é interessante que o texto deixa bem claro, durante 10 dias, ou seja, o prazo de começo e fim, mesmo que seja um número de totalidade, mas dá a entender de começo e fim de luta. Todas as vezes que nós falamos sobre lutas no púlpito, nós falamos exatamente isso. Ele tem prazo, ele tem início e tem fim. Talvez aí você já tenha falado assim: ai pastor, eu estou passando por uma luta que parece que não tem fim. Só parece, mas vai ter fim em nome de Jesus. Amém, queridos? Ela tem fim. Todas as lutas têm fim. Sabe por que parece que não tem fim? Porque vem outra. E aí parece que uma emenda na outra. Aí você fala: não tem nem tempo de respirar. Pois é, porque às vezes não aprendemos, e por não aprender, o que acontece? Vem outra. Aí você fala: Jesus tem misericórdia. Aí o crente se firma na luta, se firma com o Senhor, e quando a luta baixa, o que o crente faz? Para de orar, para de ler, para de ser fiel, para de estar na igreja. Aí vem luta de novo, fala: ai Jesus, tem misericórdia, vou voltar a fazer jejum. Então deixa eu te falar uma coisa: não para de ser fiel, não para de ler a Bíblia, não para de orar, não para de estar diante de Deus, não para de vir à igreja. Eu gosto muito da ideia de posicionamento. Eu já falei isso aqui algumas dezenas de vezes, que se eu não me respeito, você não vai me respeitar. Compreende isso, irmãos? É simples. Na minha casa, apesar que hoje não tem mais problema nenhum com isso,
mas na minha casa não entra bebida alcoólica. Pode vir quem for, pode vir o Papa, pode vir o Lula. O Lula não vem, mas pode vir quem for. Lula, tá de brincadeira, né? Vai na casa do Danilo. Mas pode vir quem for, em casa, na minha geladeira, não entra. Por quê? Porque não entra, porque a minha casa é uma casa de cristão e não entra. Mas pastor, o meu cunhado está vindo. Piorou, aí que não entra mesmo. Talvez nem ele entre. Ah, pastor, mas eu tenho amigos que bebem e eles não vão querer vir na minha casa. Esse que é o grande problema. Nós começamos a negociar. Eu quero que ele venha em casa, mas eu não quero que ele me respeite. Porque se ele me respeitar, ele fala assim, eu sei que na tua casa não bebe, então eu não vou beber. Eu sei que no teu carro não fuma, eu não vou entrar no seu carro com cigarrão aceso. Mas tá maluco entrar no meu carro com cigarro aceso? Não entra. E fim de papo. Então nós precisamos nos respeitar, porque quando eu começo a me respeitar, quando eu começo a determinar algumas coisas no meu coração, quem está ao redor de mim começa imediatamente a reconhecer. Não vou fazer isso porque o Alexandre é crente, ele é chato para burro, eu não vou levar porque ele não vai deixar. Me chama do que quiser chamar, pense do que quiser pensar, mas só me respeite, já está bom. Você está entendendo isso, irmãos? Nós precisamos entender isso. Ceder, você começa a negociar com princípios. E princípios são inegociáveis. Ideias podem ser mudadas, princípios inegociáveis. Princípios não se mudam. Pois bem, quando nós lemos essa carta nos traz alguns ensinamentos importantes que eu quero passar para que você guarde. Lembre-se que eu falei, apesar de ser uma carta para uma igreja, ela reflete como a Bíblia é um livro vivo, eficaz e super atualizado. Nós precisamos entender que essa carta também é para a igreja de hoje, é para mim e para você. Primeira coisa que eu aprendo, Cristo conhece a nossa realidade. Você concorda com isso, amém, queridos? A minha realidade é uma, do Bruno da Mara é outra. Eu já passei por essa realidade. A Débora grávida, vomitando 30 vezes por dia, não conseguindo ir na igreja, porque a gente frequentava uma igreja de quase 1000 pessoas, aquele cheiro de perfume, ela entrava na igreja e saia correndo para vomitar. Falei, Débora, fica quieta. Eu tomava banho, minha casa era sobradada, eu tomava banho, descia, banho com sabonete sem cheiro, sabe aquele ruim para burro? Descia, trocava de roupa embaixo, entrava no carro tinha um perfuminho, eu colocava, ia para a igreja, chegava, tirava a roupa embaixo, colocava para lavar e subia sensualizando de cuequinha. Que cena. Ela vomitava igualzinho. Então, eu já passei por essa fase. Mas a fase hoje é outra. Cada um de nós estamos na nossa fase. E Cristo conhece a cada realidade. Para o viúvo, para o solteiro, para o desquitado, para o casado, para com filhos pequenos, para com filhos grandes, com dívida de 1000, de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão. Cristo conhece cada realidade. E realidade pessoal e realidade de cada igreja. Isso que é gostoso. Versículo 8 e 9 diz, essas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, conhece todas as coisas, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que coisa maravilhosa. É pobre financeiramente, mas és rico. Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte. A igreja precisava saber disso. Essa igreja precisava saber que o Senhor dela era um Senhor vitorioso. Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Antes de falar sobre o sofrimento da igreja, Cristo lembra que ela que Deus conhece a nossa tribulação, as nossas dores, as nossas lutas e a nossa fidelidade. Mediante tribulação, dores e lutas, também tem que haver fidelidade. E isso é maravilhoso. Mediante uma igreja que passa por tantas lutas, por tantos problemas,
A fidelidade é revelada de um coração sincero e obediente ao Senhor. Não é porque eu não tenho, eu deixo de ter. É porque simplesmente eu preciso aprender a ser fiel. Eu não estou falando de dízimo não, estou falando de fidelidade de coração, queridos. Fidelidade de frequência, fidelidade de leitura, fidelidade de oração. E na semana retrasada eu coloquei um áudio, queria que fosse o vídeo da mulher da galinha. Você lembra aí do galo? Pastor pediu porque precisava e ela falou, chegou o marido dela e falou, a única coisa que eu tenho é um galo, vamos dar o galo. Mas minha filha é um galo. Levou o galo para a igreja, levou o galo na casa do pastor e falou assim, está aqui a minha oferta. Se eu sou o pastor, falou, o que eu vou fazer com esse galo? O pastor escreve a história, manda para frente, vai pastor Jeremias, sabe, começa a pregar e contar a história da mulher do galo. Conclusão, programa de rádio pago, terreno comprado, casa construída, a vida da mulher mudada por uma simples fidelidade. Uma simples fidelidade. E é interessante que o tema desse ponto é Cristo conhece a cada realidade. A cada realidade. Quando eu contei essa história, passei aqui a história, o pastor Edinaldo, que é pastor lá em Veracruz, ele falou assim, essa é a minha realidade. Porque é zona rural, falou, essa é a minha realidade. É isso que eu passo lá. E é bonitinho, irmãos, acaba o culto, sabe o que eles fazem? Um chá. Chá, bolinho, biscoitinho, e eu não tomo chá, o Bruno toma. E tem um rapazinho lá, eu acho que ele é especial, ele vem sempre com um copão de chá para mim. Toma, pastor. Aí eu falei, obrigado, toma, Bruno. Bruno, eu não, estou fora. Toma, Renata ali tal. Renata tomou num gole só. Carioca quase não toma chá, Um calor no Rio de Janeiro, quem toma chá no Rio? Ixi. Só se for aquele da praia que vende chá mate, aí é outro padrão, irmão. Também não tomo não. Mas, no Maracanã. Mas a realidade é outra. Um bolinho, um chazinho, servindo, e o povo com uma alegria de ver. Ele dá o bolo e fica assim, ó. Sabe para quê? Ver se você vai comer. Aí, quase fala, come. Come. Porque a realidade é outra. Mas sabe o que é gostoso? Cristo conhece a cada realidade. Eu quero te convidar você a ir lá. Ontem eu ia. Mas irmão, estava tão cansado. Falei, se eu for, eu vou dormir no carro, vai dar ruim. Mas quarta-feira nós vamos. Em nome de Jesus. Pena que meu carro só tem... Não tem 8, porque é menos 3, né? 5 lugares. A pobreza material não significa pobreza espiritual. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Uma pobreza material não significa pobreza espiritual. Essa igreja deixa bem revelado sobre isso. Eles tinham condições financeiras apertadas, mas era uma igreja fiel. E deixa eu dar um testemunho rápido. Renato ainda estava na barriga da mãe. Nem na barriga da mãe. A igreja lá do BNH, lá de onde eu vim, era uma igreja, irmãos, que ela era aqui, ó. Isso aqui. A primeira igrejinha. E eles decidiram crescer. Decidiram. Olha que loucura. Um lugar em que a renda era pouca. E é pouca até hoje. Um lugar que a renda é baixa. Eles se juntaram, fizeram de tudo lá. Eu não lembro porque eu era adolescente, bagunceiro, eu só comia. Mas fizeram de tudo, compraram a casa do lado. Depois compraram a casa do lado, e eu lembro direitinho, eles demoliram a casa, isso eu lembro. Demoliram a casa, construíram uma boa igreja, que é um bom prédio que tem lá. Aonde era a igrejinha, continua a igrejinha, que é a igreja das crianças, mas aonde tinha uma outra casa, derrubaram uma outra casa, fizeram sala, uma igreja que não tinha condições. Porque a pobreza está mais alinhada à nossa mentalidade do que possivelmente ao nosso bolso. Quando uma igreja do Senhor é desafiada a fazer alguma coisa, ela se sustenta, ela sustenta missionários, ela consegue fazer, porque ela é desafiada.
Sabe quando uma igreja para? Quando ela começa a achar que o bolso dela é fundo demais para poder oferecer. Mas o meu bolso é raso, não tem nada. Então aí a igreja, ela se sente desafiada a buscar em outros caminhos, em outros lugares. Então guarda uma coisa, a pobreza material não significa pobreza espiritual. É a hora que a igreja ajoelha mais, é a hora que a igreja ora mais, é a hora que a igreja clama mais, e Deus muda o quadro. Uma frase que eu coloquei: o céu avalia as pessoas de maneira diferente da terra. Pode ser pobre financeiramente, mas rico espiritualmente. A avaliação do céu é diferente dessa terra. É diferente. Eu trabalho no lugar, lavando carros de gente fina. Cada carrão, irmão, que tem para dirigir, que eu fico assim, poxa, quando que eu vou ter um carro desse? Eu falo, nem quero, porque se eu chegar aqui na igreja com um carro de 500 mil reais, você vai falar que eu estou louco. Vai falar, o pastor agora bebeu de vez mesmo, agora ele desviou. Não que eu não possa ter, mas eu acho que não condiz. Mas um de 450 eu posso. Mas isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver. Podemos ser pobres financeiramente, mas ricos espiritualmente. E também não estou pregando o evangelho de pobreza não, viu, irmão? Eu quero é mais, que a sua empresa, que o seu negócio, que os seus sonhos, que o seu emprego, e que você prospere, que os seus filhos sejam prósperos. Eu quero mais que ele jogue bola, velho, e fale assim, pastor, eu quero dar meu primeiro dízimo, o terreno da igreja. Eu quero é mais isso. Não estou falando do evangelho de pobreza, mas o problema é que nós nos prendemos a essas coisas. O problema é que nós estamos preocupados com coisas secundárias. E a palavra do Senhor diz, primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E quantas coisas? As demais coisas vos serão acrescentadas. Segunda coisa que eu aprendo, o sofrimento não significa abandono de Deus. Você pensa, se uma igreja pobre tinha a relevância de receber uma carta do próprio Jesus Cristo? O sofrimento não significa abandono de Deus. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. A carta já dá uma projeção, vocês vão sofrer. A carta já é um indicador, vocês vão sofrer. Jesus não promete a ausência de sofrimento. Ele promete sua presença durante o sofrimento. Ele promete sua presença durante esse sofrimento. Então, vai acontecer. A perseguição tinha um propósito: provar a fé, fortalecer a igreja, revelar quem realmente pertence a Cristo. O que foi, gente? Fica firme, irmão. Sabe que hora foi escrito? 3:30 da manhã, 4 horas da manhã. Fica firme aí. E eu ontem ia digitar tudo ontem, eu estava morto, deitei e dormi. Aí acordei 3:30 da manhã. Eu falei, a mensagem. E para dormir de novo? Levantei o zumbizão, sentei na sala, acendi a luz, aí acontece essas coisas. Aqui também eu já vi várias coisas erradas. Está difícil até de ler. Está difícil até de ler, mas vamos para frente, irmão. Vamos para frente que tem conteúdo. Leitura tanto faz. Se eu engasgar numa palavra aqui, não esquenta não, é porque está escrito errado. Às 3:30 da manhã, o Robson querendo brincar comigo, irmão. 3:30 da manhã, trazendo bolinha, eu pegava a bolinha, jogava a bolinha. Aí ele trazia a bolinha, pegava a bolinha. 3:30 da manhã, ele correndo dentro da casa, do apartamento. O vizinho de baixo amando a brincadeira. Vamos lá. A perseguição tinha um propósito: provar a fé, fortalecer a igreja, revelar quem realmente pertencia a Cristo. O sofrimento, por muitas vezes, revela quem pertence a Cristo. Já viu pessoas que se desviaram porque estavam sofrendo? O sofrimento tem que se juntar a Cristo. Não, pessoas falam assim, Jesus me abandonou, abandonei, saí. Por que saiu? Porque a frase é essa: eu aceitei a Jesus, a minha vida virou de perna para o alto. Mas é isso mesmo, e tem que virar de perna para o alto mesmo. Você já limpou sua casa daquela faxina de ponta a ponta? Como é que você faz? Tira, não é aquele negócio de ficar pendurado? Cortina para limpar varão. A Débora me fez limpar varão uma vez. Falei, Débora, quem olha o varão? Ninguém olha, mas eu sei que o varão precisa ser limpado.
E tira, limpa o varão, grelhinha de janela, puxa a cama, levanta a cama, limpa debaixo da cama, faz não sei o que, tira tapete e levanta móveis. A casa fica como? Uma bagunça. E depois? Você põe tudo no lugar, mas não tem sujeira, poeira, escondida em lugar nenhum, porque você limpou a casa. Ah, minha casa está de perna para o alto. É claro, você está limpando a casa. Não entendi esse amém, não. A aprovação revela quem pertence a Cristo. Os 10 dias simbolizam sofrimento limitado. Vai acabar. Toda prova tem um prazo de validade dado por Deus. E eu quero que você guarde isso. Está passando pela prova, tem um prazo de validade. Vai passar em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo, a fidelidade. A fidelidade vala mais do que a própria vida. É vala? Não é vala, é vale. Ali eu escrevi certo, mas aqui está errado. A fidelidade vale mais do que a própria vida. Ao versículo 10, ser fiel até quando, irmão? Pelo amor de Deus, esse versículo tem que saber, irmão. Ser fiel até quando, queridos? Morte. Continua. E dar-te-ei a coroa da vida. O sangue de Jesus tem poder. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade vale mais do que a própria vida. É ser fiel até a morte, ou ser fiel na morte, ou ser fiel nos momentos derradeiros. Você viu há umas semanas atrás, Nigéria, mais de 1000 pessoas mortas porque não negaram ao Senhor Jesus Cristo. É fiel até a morte. É fiel até a morte. Irmãos, esse aí tem sala VIP para entrar no céu. Não, só pode ter. Sala VIP. O que é essa sala aí? Só daqueles, os mártires, os que morreram pelo Evangelho. Você morreu pelo Evangelho? Não, eu morri de dor de cabeça. Então entra naquela fila lá. Ali são os mártires, ali são os caras que perderam a cabeça, que foram pendurados, crucificados, tomou tiro na cabeça, foram metralhados. Ali é a nata. É ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. A maior recompensa do cristão nunca foi dinheiro, nunca foi a vida fácil. A maior recompensa do cristão é vida eterna. Se eu e você achamos que a nossa recompensa é dinheiro, há um grande engano. A nossa maior recompensa é vida eterna. Um dia eu irei morar com o Senhor. E você pode ficar com as minhas coisas. É a sua e a minha recompensa. Pastor, eu trabalho, é justo que eu troque o carro. Talvez seja, mas se não trocar, e se não comprar, e se não fizer o que queria fazer, e se não viajar a viagem dos sonhos, e se não conseguir nem pagar o aluguel, isso não tem nada a ver com o Senhor Deus. A maior recompensa do cristão é a certeza que um dia eu vou morar na glória. Hoje estava no grupo de pastores, dos pastores amigos, e lá tem um abençoado, infeliz, que é vascaíno, que ganhou do Fluminense ontem de 3-1. Ganhou do Fluminense de 3-1. E eu falei para ele, a minha oração nesse momento é: Jesus, volta logo, para que esse incircunciso pare de tirar sarro da minha cara. É a recompensa do crente, quando você tem a certeza. A palavra coroa Alô? Pamonha de Piracicaba. A palavra coroa, Estéfanos, era dada ao vencedor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é uma coroa de rei não, irmão. É coroa de vencedor. Lembra das Olimpíadas? Acho que foi na Grécia,
que quando teve, fizeram uma coroa de louro e colocava na cabeça do vencedor. É isso, é coroa de vencedor. Não é agora eu vou reinar com Cristo Jesus. Baixa essa bola. Não é isso. É coroa, entrar no céu já é uma coroação. Ir aos céus, nós precisamos ter isso. É dado ao vencedor. Obrigado. Jesus não pede sucesso, Ele pede fidelidade. Jesus não pede sucesso. Ele pede de mim e de você fidelidade. Às vezes as pessoas ficam presas nos seus talentos, e realmente tem pessoas muito talentosas. Boa oratória, bom músico, bom não sei o quê, bom no cantando, bom fazendo, bom administrando, bom pregando, bom. Jesus não pede isso. Isso foi Ele mesmo que te deu. Isso foi Ele que te deu. Então Ele não pede o que Ele te deu. Eu quero que você entenda isso. Ele não pede o que Ele me deu. Ele me deu. Eu dou algo para meus filhos e depois eu falo, e aí, gostou? Tá bom? Agora me devolve. Não, eu dei. O que Jesus pede de mim e de você é fidelidade. Não sucesso. Só há sucesso porque o próprio Deus te abençoou, te deu alguma coisa para que você exercesse o que você faz muito bem. Um bom vendedor quando vende, um bom advogado quando vai advogar, uma boa pessoa quando vai cozinhar e pega do nada e faz coisas maravilhosas. E assim vai, um bom músico, um bom cantor, Deus não pede sucesso, Ele pede fidelidade. Deus mede nossa vida pela fidelidade, não pelos resultados. O senhor viu o resultado? O senhor está vendo o resultado que eu ofereci? Mas e a fidelidade que colocou? E a fidelidade do coração? É exatamente isso que era questionado nessa igreja, que era colocado para essa igreja. Olha, não perde a sua fidelidade. As lutas vão vir, prazo 10 dias, mas não perde, porque o Senhor, Ele precisa ver a minha, a sua fidelidade. Não são resultados. Deu certo. Sucesso no que fizemos. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 11, quem vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Todos nós enfrentaremos a primeira morte. Todos nós. A não ser que Jesus volte logo, antes. Mas somente os que rejeitam a Cristo enfrentarão a segunda morte. Inferno. Mas para aqueles que estão com Cristo Jesus, vida eterna com Ele. Quem permanecer fiel, possui a segurança eterna. A maior vitória do cristão não é escapar das dificuldades dessa vida, é mais da condenação eterna. Porque escapar das lutas dessa vida é quase uma utopia. Porque nós vivemos num mundo já do maligno, num mundo corrompido, num mundo destruído, num mundo com tantas dificuldades. Então é uma loucura você achar que uma doença não vai bater, que uma falta de possibilidade não vai chegar, que uma crise não vai bater a porta. É loucura. Mas ter a certeza da vida eterna é um privilégio. Passar por lutas, todos nós vamos passar. Quem já passou, cuide-se, porque pode passar novamente. Se não passou, cuide-se, porque pode passar de novo. Mas ter a vida eterna tem que ser algo preservado com todo carinho. Tem que ser algo preservado com amor. Eu não sei se vocês vão reparar, eu gosto muito de relógio. Tem lá uns 4, 5. Um pouquinho mais. E eu falei, Débora, me dá um relógio de presente? Esses dias eu estava andando com ela no shopping, falei, eu queria esse aqui bem laranja. E aí eu estava deitado assim, irmãos, quase dormindo. De repente eu escuto um barulho, um ser, sabe? Não celestial e nem do inferno, mas o cachorro pegando meus relógios, cara. Eu dei um pulo, falei, sai daqui, miserável. E ele saiu correndo. Porque eu preservo, eu tiro, guardo, ponho na caixinha, e limpo, e seco, ponho na caixinha. Você precisa entender, o relógio não é nada diante da vida eterna. Os seus bens não são nada diante da vida eterna.
A sua casa, seu carro, sua conta bancária, sua poupança. Ai, pastor, não consigo viver se eu não tiver um dinheiro guardado. Tudo bem, mas não é nada diante da vida eterna. Nada. O nosso maior bem é preservar os nossos corações. E os nossos corações têm que ser preservados em santidade. Em santidade. O Senhor fala, olha, vai passar por lutas, mas fica firme. Vai passar por provas, mas fica firme. Porque o que vale é o que o Senhor pediu para que você guardasse. A certeza da salvação. A igreja de Esmirna nos ensina que Cristo conhece nossas dores. Ele conhece as nossas dores. As provas têm limite determinada por Deus. Por Deus. A fidelidade é mais importante do que o conforto. A recompensa eterna supera qualquer sofrimento presente. E para terminar, quem permanece fiel durante a prova, recebe aquilo que sofreu, aquilo que o sofrimento jamais pode tirar, a coroa da vida. Aquele que permanece fiel durante a prova, recebe aquilo que o sofrimento jamais pode tirar, a coroa da vida. A minha oração nessa noite é que você tenha paz. Que se o Senhor vier agora, você tenha certeza da salvação. No domingo, nós fomos ter um encontro lá com as crianças e alguns adolescentes. E a pastora levantou lá na conversa dos adolescentes assim, estou inconformada. Eu falei, deu rolo. E ela sacudindo a cabeça assim, como desgostosa. Eu falei, deu rolo. Algum adolescente falou alguma coisa, pisou no calo dela. Inconformada. Aí eu, devagarinho, cheguei do lado dela. Falei, por que você está tão inconformada desse jeito, velho? Porque esses adolescentes e juniores, eles não têm... Adolescentes jovens não têm a certeza da salvação. Agora, veja bem, os nossos adolescentes e jovens são criados por nós. E qual que é a certeza que nós temos transmitidos para aqueles que são menores? Quais são as convicções? Às vezes achamos, irmãos, que a salvação é uma coisa inatingível, assim, inalcançável, não tem como. Não tem. E você precisa entender o seguinte: o que eu e você precisamos fazer são coisas simples. Primeiro, o pecado é rejeitado, é denunciado e foge dele. Pede perdão e foge dele. Eu rejeito, eu renuncio, eu declaro e fujo do pecado. Segunda coisa, aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E em terceiro lugar, andar com esse Salvador. Andar com esse Salvador. Sabe por que a minha fidelidade com a minha esposa tem que permanecer viva? Porque eu tenho ela na minha mente, mesmo quando eu estou distante dela. É por isso. Porque a minha carne se inclina a pecar. A carne da Débora se inclina a pecar. Mas sabe por que permanecemos fiéis? Porque a minha mente tem que ser voltada a ela. Tem que ser voltada a ela. Sabe que você está andando na rua e passa aquela mulher bonitona, toda na medida correta, aos olhos humanos. Porque a medida correta é só aos olhos humanos, porque você vai conversar, é uma topeira. Mas, entendeu? Cadê aquela beleza? Mas, deixa eu te falar uma coisa, sabe? Aí você faz assim, fala, não é aquilo que eu tenho em casa. Você tem o que merece primeiro. Vamos partir desse princípio, do que você cuida, né? Mas, sabe por que a fidelidade tem que ser algo constante? Porque constantemente ela está na minha mente. Na minha mente. Ela tem que estar no meu coração. Sabe por que o crente tem dificuldade de manter uma fidelidade com Deus? Porque ele tem que estar na sua mente, no seu coração, constantemente. O crente acorda, não consegue reconhecer que o abrir dos olhos é a graça de Deus.
Ele não consegue reconhecer que a comida na mesa é a graça de Deus. Ele não consegue reconhecer que o seu emprego é a graça de Deus. Ele não consegue reconhecer que as vendas é a graça de Deus. Que cada passo é a graça de Deus. Que o livramento é a graça de Deus. Que a comida na sua mesa, já falei. E que você voltar para casa é a graça de Deus. Que você deitar na sua cama é a graça de Deus. Não consegue. Que graça é resultado de um esforço de trabalho. Não, é a graça de Deus. Não conseguimos nos manter fiéis, porque esse Cristo não está constantemente em nossa mente e no nosso coração. E aí a minha mente pensa qualquer coisa, minha mente se adultera espiritualmente. E qual que é o adulterar da mente? É quando eu acho que não foi Deus e eu acho que é resultado do meu próprio esforço. Aí, irmão, aí como diz, a vaca foi para o brejo. É quando eu começo a achar que o que está acontecendo é esforço das minhas próprias mãos. Esquece, você já tirou Deus do negócio. Mas quando fala, graças a Deus pelo dia de hoje. Foi bom? Não foi tão bom, mas graças a Deus pelo dia de hoje. Amanhã vai ser melhor. E hoje foi bom? Hoje foi excelente, graças a Deus, Deus estava lá. Nossa, ontem eu sofri, mas hoje foi melhor, porque Deus estava lá também. Você está entendendo? Você já foi embora, irmão? O resultado da sua fidelidade e do manutenir a sua vida espiritual, a sua salvação, é o pensamento contínuo, o coração alicerçado naquele que é Senhor que salva. Se Ele nos trata como noiva, eu preciso ser fiel ao meu noivo. E se tem uma coisa que a noiva pensa, é no seu casamento. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, a Larissa que vai casar. Está vendendo pavê, está fazendo isso aqui, porque ela está pensando o quê? No casamento. No casamento. Está juntando moeda, está juntando... Pastor, compre meu pavê. Eu falei, Larissa, eu estou fazendo regime. Compre, por favor, o meu não engorda. Compre meu pavê. Para que é? É porque é para o meu casamento. Me dá aqui esse pavê, Larissa. Por quê, irmãos? Porque ela pensa em quê? No casamento. Não devia ser a mesma coisa eu e você? Se a vinda de Jesus é o casamento, o noivo vem buscar a noiva, nós tínhamos que pensar nisso. O noivo está vindo, azeite na botija, vida santificada, esperar o noivo, ele vai chegar, e quando ele chegar, a minha lamparina não pode se apagar. É o que vai manutenir a minha vida diante dele. E isso é independente da sua luta ou dos seus problemas. É a minha mente e o meu coração voltado. Vem Jesus, acaba com esse negócio logo. Vamos ficar de pé?